Fala pessoal, aqui é o professor Fabrício Alves de Física. Vamos começar aqui uma revisão dos fenômenos ondulatórios na aula de hoje. Espero que você te ajude bastante na tua prova, no teu vestibular, no teu Enem. Essa parte de fenômenos, galera, é uma parte muito recorrente no vestibular, muito recorrente no Enem. Todo ano cai uma questãozinha de fenômenos ondulatórios, você tem que estar antenado para isso. Então tem que lembrar bem lá da reflexão, refração, ressonância, interferência. Vamos também falar de polarização aqui. Então são temas assim bem recorrentes, bem comuns no teu vestibular. Legal? Vou tentar ser bem objetivo, porque eu sei que é cansativo, ficar olhando para uma tela. E tentar ser bem objetivo, bem breve possível. Depois você baixa o material da gente, resolvam aí os itens, as questões. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso no seu vestibular. Beleza, galera? Vamos com tudo? Vamos lá. A gente começa aqui pelo fenômeno da reflexão sonora, né? A reflexão é um fenômeno que acontece quando a onda incide e volta ao meio de origem. Vale aquelas regras da ótica, que a gente aprende muito em ótica também, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. A imagem aqui mostra ondas ou frentes de ondas incidindo em um obstáculo e voltando. E aqui a famosa retinha normal. O ângulo de incidência, que é entre a direção, né, do raio ou da onda incidente e a normal, é igual ao ângulo de reflexão. Beleza, galera? Reflexão é uma parte que a gente estuda muito em ótica, na parte de espelhos, espelhos planos, espelhos esféricos. Importante salientar que a onda que volta, que a onda refletida, ela mantém as suas características, como velocidade, frequência, comprimento de onda. As características não são alteradas. E quando a gente vai para uma aplicação prática da reflexão, a gente vai falar de sonar. O que é o sonar? É um dispositivo que utiliza ondas sonoras, ondas mecânicas, correto? São ondas ultrassônicas. Lembrando que ultrassom é um som de uma frequência muito alta, acima de 20.000 Hz. É um som inaudível, correto? Para o ser humano é inaudível. Lembra lá comigo que o ser humano, nós ouvimos sons de aproximadamente 20 a 20.000 Hz. Abaixo de 20 Hz é o infrassom e acima de 20.000, galera, é o ultrassom. Então o sonar, ele tem essa aplicabilidade, ele trabalha com a reflexão, é muito comum em navios, por exemplo, para determinar a profundidade do local. Ele estima que, através do tempo de retorno da onda, qual é a profundidade. Também utilizado em navios de pesca para localização de cardumes. O fenômeno principal aqui, sem dúvida, é o fenômeno da reflexão da onda. Aqui nós temos também um caso interessante de reflexão, quando a gente fala em animais. Animais possuem sonar, é o chamado biosonar, e aí talvez o mais famoso é o morcego, né? A onda vai, reflete, volta, é uma onda mecânica, é uma onda que mantém as propriedades, então ela vai sofrer uma reflexão e vai voltar ao morcego, no caso. Aqui nós temos um golfinho, na Amazônia nós temos o boto, mesmo princípio. Então cuidado, quando ele falar em animal emitindo som, lembra que é sonar, né? Lembra que é um som com uma frequência alta. Esse princípio é chamado de ecolocalização. Então ele se locomove e localiza presas ou obstáculos através do retorno do eco. Legal, pessoal? E uma aplicação muito legal também, quando a gente fala em sonar, é ecografia, o famoso exame de ultrassom. Então o exame de ultrassom, tem muita gente que faz confusão, imagina esse exame sendo ondas eletromagnéticas. Não são ondas mecânicas, são ondas sonoras, são ondas que precisam de meio material. Legal? Repara que aqui coloca um gel, esse gel é um gel para impedir que fique ar entre o aparelho transdutor e a pele. Não é que o ar impeça, mas o ar dificulta a passagem. O som propaga-se melhor no gel do que no próprio ar, né? Quanto maior a densidade do meio, mais fácil a propagação dele. Lembre-se também que muitas vezes, ao fazer um exame de ultrassom, o médico pede para você beber e ingerir bastante líquido, né? Dependendo do que você vai avaliar, beba bastante líquido. E esse líquido serve para quê, pessoal? Para facilitar a passagem, a transmissão da onda, né? Diminuir a perda ou o retorno dessa onda, facilitar a transmissão dela. Então aqui você tem uma ecografia. Então não esqueça, tá? Falou de exame de ultrassom lá na tua prova do Enem do vestibular. Lembra que isso aqui, o principal fenômeno é a reflexão, a onda vai bater e vai voltar. Claro que há mudanças de meio aqui também ocorre refração, e que a onda utilizada são ondas mecânicas, ondas de alta frequência. Legal.
Muito bom. Vamos lá. Mudando um pouquinho, aqui nós temos o radar. Olha só, cuidado que o nome é parecido, né? Radar. Porém, o radar trabalha com ondas eletromagnéticas, ondas de rádio ou micro-ondas. O princípio físico é o mesmo. A onda vai, reflete e volta. Através disso, ele pode determinar a posição de um objeto. O radar, como trabalha com ondas eletromagnéticas, tem uma velocidade bem maior do que o sonar, que trabalha com som. Uma onda eletromagnética corre muito mais rapidamente do que uma onda mecânica, não esqueça disso. Então, radar, diferença de radar para sonar, qual é, galera? Basicamente, o radar trabalha com ondas eletromagnéticas com alta velocidade. Por isso que você vai determinar aqui, para localizar a posição de um avião, você não vai usar um sonar, você vai usar um radar, correto? Que a velocidade é muito maior, a precisão vai ser maior, o alcance vai ser maior também, beleza? Muito bem. Um outro exemplo aqui de reflexão, reflexão de pulsos numa corda. Aqui nós temos um exemplo onde você tem extremidade móvel, uma onda numa corda. Esse pulso, ao encontrar essa extremidade móvel, ele retorna, mantendo a fase, sem inversão de fase. E quando a extremidade é fixa, perceba, a onda retorna mudando de fase. Né? Um detalhe aí interessante, extremidade fixa, há uma reflexão com inversão de fase. Extremidade móvel, a onda reflete, mantendo a sua fase. Tudo bem, pessoal? Fica de olho aí, observa a animação. Olha só, novamente, tá? Perceberam a diferença? Qual foi a diferença, então? Fala para mim. Você percebe que aqui na extremidade fixa, a onda inverte. E na extremidade livre ou móvel, a onda não sofre inversão de fase. Ela mantém a fase dela. Tudo bem? Legal. Vamos com tudo, né, pessoal? Falando ainda de reflexão, a gente tem aqui uma aplicação que, inclusive, a prova do Enem já cobrou. Ele perguntava por que as ondas de rádio têm um alcance maior do que ondas de TV ou ondas FM. Ondas de rádio trabalham na faixa do AM, kHz. São ondas longas, né? Ondas AM, ondas longas. Essas ondas AM na faixa do kHz, por terem menor frequência, elas possuem maior comprimento de onda. E essas ondas, então, são refletidas por camadas, né? Pela camada aqui chamada ionosfera, que é uma camada da nossa atmosfera. Então, a ionosfera funciona como um meio refletor, como se fosse um espelho, refletindo essas ondas de rádio. Dessa maneira, elas acabam tendo um maior alcance, indo mais longe, né? Beleza? Já as ondas, por exemplo, FM, ou ondas de TV, que já trabalham na casa do mega ou do gigahertz, são ondas que têm maior frequência e menor comprimento de onda. Essas ondas atravessam a nossa ionosfera, atravessam, ó. E aí eu teria que ter um satélite para retransmitir o sinal, ou então uma estação repetidora para pegar esse sinal e assim fazer com que a onda consiga contornar a Terra. Beleza? Então acaba dificultando um pouquinho mais a propagação dela, o alcance dela. Por isso que as ondas AM, ondas longas, têm vamos dizer assim, um alcance maior, pelo fato delas conseguirem sofrer reflexão na ionosfera, tendo maior alcance, cobrindo regiões que seriam regiões de sombra para as ondas. Beleza, galera? Vamos com tudo. Perguntinha aqui para vocês. Por que as ondas quebram paralelamente à praia? Curioso, né? Você vai à praia, você percebe que as ondas chegam quase que paralelo ao litoral, à areia. Muitas vezes elas chegam aqui, chegando no litoral de forma inclinada, mas ao chegar na areia elas se alinham. Olha que legal. Perceba que as frentes de onda, você está vendo as frentes de onda? Né? E aqui a areia, então as ondas chegam paralelamente à praia. É curioso isso. A explicação disso é no fenômeno chamado de refração. Refração é quando uma onda muda de meio, mudando a sua velocidade, a alteração da velocidade de uma onda. E muito cuidado, quando a gente fala que a onda muda de meio, talvez você pense assim, saiu do ar para a água, do ar para o vidro. Não necessariamente. Eu posso ter no próprio ar uma refração. Se uma onda, a luz ou o som, sai do ar frio para o ar quente, sofreu refração. Se uma onda vem na água, sai da água de uma região de maior profundidade para uma região de menor profundidade, sofreu refração. É importante lembrar que na refração, a frequência da onda, veja bem, a frequência não muda. Permanece o quê, galera? Permanece constante. Lembre-se daquela frase, anota aí. Uma onda nasce, cresce, morre com a mesma
frequência, beleza? Uma onda nasce, cresce, morre com a mesma frequência. Essa frequência da onda depende da fonte, é a frequência da fonte que a produziu. Se eu toco a corda de um violão e esse violão vibra, essa corda vibra 300 vezes por segundo, ela gera um som de 300 Hz. Se esse som mudar de meio, passar do ar para a água, ele continua tendo 300 Hz. A frequência da onda é a frequência da fonte que produziu aquela onda, beleza? Lembra da equaçãozinha V lambda F? Vamos lembrar dessa fórmulazinha aqui, V lambda F. Muito cuidado, muito cuidado. Às vezes o aluno ele olha para essa fórmula e ele pensa assim, quanto maior a frequência, maior a velocidade da onda. Não sei se você já pensou isso. Quanto maior a frequência, maior a velocidade. Errado. Essa velocidade depende do meio em que a onda se propaga. Depende do meio onde ela está. Se, por exemplo, eu tenho aqui um som de 300 Hz no ar e um outro som de 600 Hz no mesmo ambiente, no ar, elas vão ter a mesma velocidade. Não importa se tem 300 ou se tem 600 Hz. Não importa se o som ele é grave ou ele é agudo. Se ele está se propagando no mesmo meio, ele vai ter o quê? A mesma velocidade. O que vai mudar é que a onda que tem frequência maior acaba tendo menor o quê? Comprimento de onda. Então não esquece, essa velocidade depende, essa frequência depende da fonte e essa velocidade depende do meio aonde a onda está. Vamos colocar a equação dessa maneira? Frequência V sobre lambda. Então, o que eu quero que você entenda bem, anota aí no teu caderninho, pessoal. Se a onda mudar de meio e aumentar o V, aumenta o lambda. Esse cara não pode mudar, frequência constante. Se a onda mudar de meio, diminuir o V, diminui o lambda. Aumenta o V, aumenta o lambda. Diminui o V, diminui o lambda. Para manter a igualdade. Quem não mexe é a frequência. Valeu? Voltando àquela explicação do porquê da onda, né? Porquê da onda quebrar paralela à margem. Mesmo que a onda incida obliquamente, ela vai sofrer um desvio até que ela fique alinhada paralelamente à praia. A explicação está aqui, ó. A velocidade de uma onda, gente, depende da profundidade, proporcional à raiz da profundidade. Estou colocando uma fórmula simplificada para você. Essa fórmula é um pouquinho mais complexa. Como estou sendo bem objetivo aqui, questão do tempo, vamos simplificar um pouquinho. Importante que você saiba que a velocidade depende da raiz quadrada da profundidade, beleza? Ou seja, se a profundidade aumenta, a velocidade da onda aumenta. Se a profundidade diminui, a velocidade da onda diminui. Então, quando uma onda sai de uma região profunda para uma região rasa, imagina que a água, né? E aqui você tem aqui o relevo do litoral, e a onda vai se aproximando aqui, a profundidade vai o quê? Diminuindo, juntamente com a profundidade, H, quem diminui? A velocidade. Perceba que se diminuir a velocidade, lembra que a gente falou ainda há pouco, que a gente conversou? Diminui o V, diminui o lambda, beleza? Diminui a velocidade, olha o lambda, está diminuindo, tá bom? Olha a animação aqui, olha esse GIF aqui, essa animação. Perceba a onda se aproximando, está diminuindo a velocidade, porque diminui a profundidade, e também está diminuindo quem? Está diminuindo a distância de uma onda para outra, está diminuindo o comprimento de onda. Então, o que vai acontecer aqui, galera? Na medida que essa onda vai se aproximando do litoral, ela vai sofrendo um desvio no seu caminho. Por que ela vai desviando? Porque um lado da onda corre menos do que o outro lado. Então, por exemplo, esse lado aqui está mais perto da praia, a profundidade aqui é menor, então eu vou ter menor velocidade. Esse lado corre mais rápido, porque a profundidade aqui é maior, eu estou mais longe da areia, e aí esse lado corre mais. Se um lado da onda corre mais do que o outro, a onda faz curva, ela desvia, ela muda a direção, tá vendo? Até que ela fica alinhada à praia. Então a onda vem se aproximando e ela vai alinhando. Então, se na tua prova do Enem, do vestibular, aparecer essa imagem, ele te perguntar o porquê disso, lembre-se que é por causa da mudança na velocidade. A onda vai se aproximando da margem, se aproximando da areia da praia, diminuindo a profundidade, diminui a velocidade e ela sofre o fenômeno da refração. Beleza, galera? Vamos lá. Olha que imagem linda. Repara que a onda chega aqui, aqui tem uma abertura, né, nas pedras, e ela consegue, contornar. Ela não foi simplesmente na linha reta, ela contornou. Inclusive, ela mudou até o formato dela, era uma onda plana e se transformou numa onda circular, à frente de onda. Tá vendo aí? Que fenômeno é esse em que a onda contorna um obstáculo? Tá fácil, né? Esse fenômeno é a difração. É graças à difração
que você, por exemplo, consegue conversar com um colega que está do outro lado aqui do muro, a onda consegue difratar, contornar. Difração é contornar um obstáculo, contornar uma fenda, contornar uma edificação, uma construção, um muro. Aqui você tem uma onda contornando aqui, ó, chegando nessa casa. Isso é possível porque ela conseguiu contornar aqui o relevo. Então esse fenômeno é a difração, fenômeno bem interessante. Importante ressaltar que para que a difração aconteça de maneira mais intensa, o comprimento de onda tem que ser da ordem do tamanho do obstáculo, tem que ser próximo do obstáculo. Então aqui algo bem interessante é o seguinte: o colega, ele está ouvindo o outro aqui, está chamando ele, oi, né? Mas ele não está conseguindo ver. O que isso indica para a gente? Que a onda sonora contornou o muro, mas a luz não. A luz passou direto, a luz não contornou. Para ele ver o outro coleguinha, a luz teria que sair do objeto, contornar e chegar ao observador. Mas a luz passou direto, ele não conseguiu ver, mas ele consegue ouvir. Significa o quê? Que o som difratou o muro, mas a luz não. E por que o som difratou e a luz não? A luz não pode difratar? Pode, a luz pode difratar, mas lembra da condição que a gente conversou. Vou te dar uma dica: um muro tem em torno de quanto aqui? 2 a 3 metros, vamos colocar aí 3 metros. O comprimento de onda da onda sonora audível vai o quê? De 2 centímetros a 20 metros, vamos colocar nesse intervalo aí, está nesse intervalo de 2 centímetros a 20 metros. O comprimento de onda da luz está em torno de 10 elevado a menos 7 metros. Então o comprimento de onda da luz é muito pequeno, a luz não consegue contornar. O som tem um comprimento de onda que está nesse intervalo de 3 metros. Então o som ele conseguiu contornar justamente porque o seu comprimento de onda está na ordem de grandeza do obstáculo, 3 metros. A luz não. Agora, cuidado, não quer dizer que a luz não possa difratar. Não difratou esse obstáculo, mas pode difratar uma pequena fenda, pode difratar uma molécula, uma célula, ela pode difratar estruturas menores, próximo do seu comprimento de onda. Tudo bem, galera? Beleza? Olha que imagem curiosa. Em que situação eu tenho uma difração acontecendo de forma mais acentuada? Na primeira ou na segunda? Olha a primeira foto e olha a segunda foto. Onde é que eu tenho maior difração? Na segunda, né, galera? Repara que a onda contorna muito mais. Aqui praticamente ela foi na reta. Houve uma pequena difração de borda, algo pequeno, mas aqui você percebe que a onda contorna muito mais. Inclusive, ela até muda o formato dela. Por que a difração no segundo exemplo é mais acentuada do que no primeiro? Novamente, olha o tamanho da fenda, olha o tamanho do comprimento de onda, é próximo, né? O comprimento de onda, a distância de uma onda para outra é próxima à dimensão da fenda. Aqui não, aqui a fenda é muito maior que o comprimento de onda, dificultando a difração, beleza? Legal. Essa imagem, inclusive, já veio numa prova do Enem, não sei se você já lembra dessa questão. Ele perguntava que fenômeno acontecia e por que acontecia. Aqui repara que com a fenda muito aberta, né, a luz ela praticamente passa direto, ela vai iluminar aqui uma região porque ela foi na reta, não houve difração. Na medida que a gente vai diminuindo essa fenda, e na medida que ela fica muito pequena mesmo, a luz já abre, ó, ela já ilumina uma área bem maior do que da fenda. Curioso, uma fenda bem menor e a luz conseguiu abrir. A luz difratou aqui. Por que a luz difratou nesse caso? Porque a fenda ficou tão pequena que ela ficou da ordem do comprimento de onda da luz. E aí ocorreu a difração. A mesma imagem aqui, ó, uma fenda grande, uma forma aqui de coração, a luz foi na reta e iluminou. Não fez mais do que a obrigação dela, passou na reta. Mas quando você criou uma fenda muito pequena, a luz já conseguiu abrir, iluminando uma área bem maior, produzindo aqui o fenômeno da difração. Legal? A difração foi estudada por esse cara aqui, ó, por isso que ela é chamada de princípio de Huygens. Christian Huygens afirma que cada ponto de uma frente de onda pode gerar novas ondas. Cada ponto de uma onda seria a fonte de ondas secundárias. Isso faz com que a onda consiga contornar um obstáculo. Então, se a tua prova do vestibular perguntar qual é o princípio que explica a difração, lembra dele, né? Princípio de Huygens. Legal. E aqui, cara, que fenômeno é esse? É um fenômeno muito show. Você tem aqui o garotinho, né? Uau, né? Gritando, e aí a taça começa a vibrar. Essa taça vibra, né? Ela ganha energia, a onda sonora consegue transferir energia para esse cristal
de maneira que aumenta a amplitude de vibração, né, das moléculas, da estrutura, até quebrar o copo. Esse fenômeno, muito famoso também, ele é chamado de ressonância. É a ressonância, tá legal? Então, para a ressonância acontecer, o que acontece? A ressonância é o seguinte, é quando você tem uma fonte externa, que pode ser uma onda sonora, que faz com que um outro corpo passe a vibrar juntamente com ele, né? Mas para isso acontecer, a frequência natural do corpo tem que ser próximo da frequência da onda que está gerando, que está querendo fornecer energia. Então, quando a gente volta para aquela imagem ali do garotinho, aí eu te pergunto o seguinte, qual é a condição para quebrar, para o copo entrar em ressonância? Será que tem que ser um som muito forte, intenso, né? Ou tem que ser a frequência correta? Qual é a condição? Se ele te perguntar na prova do Enem, para quebrar a taça de cristal tem que ser um som de grande intensidade. Na verdade, a condição não é a intensidade em si, a condição é a frequência. Todo corpo tem uma frequência natural de vibração. Se você deixar uma régua de plástico, de PVC cair no chão, ela produz um som. Se você deixar uma régua de metal cair, aquela de alumínio, ela produz um outro som. Cada corpo tem a frequência natural. Um prédio tem uma frequência natural de vibração, uma ponte tem uma frequência natural, um balanço, uma corda, um diapasão. Então, quando a frequência da onda coincide com a frequência natural do corpo, ou dos seus harmônicos, você consegue transferir energia para esse corpo, fazendo ele aumentar a amplitude vibracional dele. Tudo bem, galera? Legal. Aqui essa animação é o seguinte, a gente bate num diapasão, ele vibra, e o outro, que está distante, entra em ressonância vibrando com ele. Olha que legal. Aqui é uma imagem curiosa de uma criança, para você fazer com que esse balanço da criança aumente a amplitude, para que você transfira energia para esse balanço, o impulso que você aplica, o empurrão que você aplica no balanço, tem que estar na mesma frequência do balanço, correto? E aí você consegue transferir energia. É uma analogia para você entender melhor. Aqui tem aquele caso da ponte de Tacoma Narrows, nos Estados Unidos, correto? E essa ponte, um caso antigo, ela entrou em ressonância com o próprio vento, né? Rajadas de vento, e esse vento batendo na ponte aumentou a sua amplitude, a frequência natural ali da ponte coincidiu com a frequência das rajadas periódicas do vento, o que levou a ponte ao colapso, porque ela começou a aumentar muito a amplitude vibracional dela. Legal? Muito bem. Bom, aqui tem uma outra animação também, na verdade, um vídeo. Eu estava numa feira de ciências aí, eu acho que foi ano passado, e aí olha que legal esse experimento, já veio em prova de vestibular também. Aqui você tem várias barras, né? Você tem uma barra azul, a outra do outro lado azul, amarela, vermelha, né? O que difere uma barra da outra é o comprimento. Quando eu altero o comprimento da barra, eu altero a sua frequência natural de vibração. É igual um pêndulo. Um pêndulo, se você mexer no comprimento dele, ele vibra com uma frequência com um período diferente. Então, no momento em que eu toco aqui, observa bem o vídeo, que curioso, né? Opa, vamos tocar aqui. Coloco aqui, por exemplo, para vibrar a barra azul. Repara que a outra azul também entra em ressonância. As outras vibram muito pouco, mas quem entra em ressonância passa a ganhar energia é a outra azul. Vamos ver a vermelha. Olha só a vermelha também. Porque mesma frequência natural. Vamos ver a amarela? Olha só. Amarela, a outra amarela entra em ressonância com ela. Por quê? Mesma frequência natural. Tudo bem? Essa é a condição para que eu tenha a ressonância acontecendo. E aí é legal esse exemplo aqui também, pessoal, do forno de micro-ondas, né? Você sabe que as micro-ondas são ondas eletromagnéticas, são campos elétricos e campos magnéticos. A molécula de água é um dipolo, né? Um dipolozinho, você tem aquela estrutura da molécula de água H2O, e aí isso acaba criando um dipolo. No momento em que essa onda atinge as moléculas de água, e essa onda está vibrando, ela está, né, uma vibração, uma frequência muito alta, ela faz com que as moléculas de água entrem em ressonância, passem a vibrar com elas, na mesma frequência. Então, se numa prova de Enem te perguntar como é que se dá o aquecimento do forno de micro-ondas, qual é o fenômeno ondulatório que faz com que eu aqueça o alimento, que provoque o aquecimento do alimento, aí você vai lembrar, esse fenômeno é a ressonância. As moléculas de água entram em vibração, vibram na mesma frequência da onda eletromagnética que está incidindo sobre elas, correto? E essa vibração gera atrito, e esse atrito produz calor no alimento. Olha que legal, cara. Bacana, muito show. Vamos para cima que o tempo está apertado. Polarização. Polarização é quando você
sendo bem objetivo para vocês, é quando você filtra uma onda, vamos dizer assim. Olha só, uma onda eletromagnética, a gente tem aquela imagenzinha da onda vibrando bonitinha, mas não é bem assim. Ela vibra em vários planos, em infinitos planos. Polarizar uma onda é fazer com que essa onda, pessoal, passe a vibrar em um plano apenas, um plano só. E aí a gente usa o que a gente chama de um filtro polaroide. O filtro polaroide faz o quê? A luz incide aqui, uma luz natural, vamos dizer assim, vibrando em vários planos, e ao atravessar esse filtro, tá aqui a imagem, ó, tá vendo? De um filtro polaroide, esse filtro ele vai deixar a onda vibrar em um plano só. Seria, fazendo uma analogia mecânica, mais ou menos assim, ó. Você tem aqui, por exemplo, você tem uma fenda, e eu produzo aqui vibrações numa corda. Se a corda vibrar no mesmo plano da fenda, a corda passa. Mas se a corda vibrar diferente da fenda, se a corda vibrar na vertical e a fenda for na horizontal, ela não vai passar. Então é basicamente isso, é como se eu tivesse uma fenda aqui e eu deixasse apenas um plano passar. Os demais são bloqueados, são eliminados. O legal, aqui uma aplicação curiosa, é que quando você coloca dois filtros polaroides perpendiculares, por exemplo, um na vertical, o outro na horizontal, repara que você bloqueia a luz. Então, se a tua prova do Enem ele te der essa imagem e perguntar por que essa região que está mais escura, aí tu já sabe, o fenômeno aqui é a polarização e esses filtros de polarização foram colocados perpendiculares entre si. O que vai acontecer? O primeiro vai polarizar a luz, que passa a vibrar num plano no caso aqui vertical, e o segundo, como está no plano horizontal, acaba bloqueando ou anulando a luz. Tá legal? Uma coisa curiosa da polarização, que a prova do Enem já caiu uma questão dessa também, é que quando a luz ela sofre reflexão numa superfície plana, né, um dióptro, uma superfície plana entre dois meios transparentes, por exemplo, ar, vidro, né, ou ar, água, parte dessa luz acaba sendo polarizada. Tem uma condição para isso acontecer, a gente não vai entrar nesse mérito, mas parte dessa luz acaba sendo polarizada. E aí, não esquece disso. Então, a luz ela vem, a luz natural, incidiu aqui, vamos supor que seja do ar para o vidro, parte refratou, parte voltou. Essa parte que volta, ela volta polarizada parcialmente. Mesma coisa acontece quando a luz incide na superfície do ar com a água, tá? A luz refletida, ela se polariza naturalmente por reflexão. E aí, uma coisa legal são aqueles óculos polaroides, aqueles óculos escuros polaroides, que dão um conforto visual maior. Por quê? Como eu te falei, a luz que foi refletida aqui na água, ela está vindo polarizada. Como ela vem polarizada, o que vai acontecer? Eu coloco um óculos polaroide. O legal é que ela polariza no plano da superfície. Então, se a luz ela vem aqui, né? E aí incidiu aqui na água, ela se polarizou na horizontal, no plano, paralelamente à água, horizontal. Então, esse meu filtro polaroide, ele deve ser vertical para bloquear a luz que foi polarizada na horizontal. Essa questão já veio na prova do Enem, né? Fica de olho nisso daí, muito bacana. Está aqui a diferença, olha, visão com lentes polarizadas e aqui sem lentes polarizadas. Olha, sem lente polaroide, tu tem muito reflexo. Com lente polaroide, você eliminou o reflexo, você gera uma sensação mais agradável, muito bacana. E aí, se você vai, por exemplo, numa loja e o cara está te falando, olha, compra esse óculos aqui que a lente é polaroide, para você realmente descobrir a maneira qual é? Você pega os óculos, pega dois óculos, né, da loja, e aí você cruza eles perpendiculares, está vendo a imagem? Quando você cruzar, se realmente a lente for polaroide, vai escurecer, porque um vai ficar na vertical, o outro vai ficar na horizontal. Legal, pessoal? Show, cara, show. Estou te dando dica de compra já aí, olha que bacana. Cara, vamos lá. Olha que legal. Olha aí, eu vou te contar o segredo daquelas fotos lindas, daqueles fotógrafos profissionais. Eles usam, cara, um filtro polaroide na frente aqui da máquina. Repara a diferença, ó. Essa foto foi tirada com uma máquina comum, sem filtro. E aqui, uma máquina que eu usei o filtro polaroide. Repara que o filtro polaroide, o que ele fez, cara? Olha bem, sem e com o filtro. O que ele fez? Ele eliminou, tá vendo aí? Ele eliminou a reflexão. Aquela luz refletida, boa parte dela acabou sendo bloqueada pelo filtro. Porque lembra, a luz já vem polarizada, vai encontrar um filtro polaroide e ele vai bloquear. Tudo bem? Boa parte dela vai ser bloqueada. Show de bola. Para fechar, não esquece, somente as ondas transversais podem ser polarizadas, né? Somente ondas transversais. Então, se ele falar o som pode ser polarizado, gente? Não pode, porque o som é uma onda longitudinal. A luz pode ser polarizada? A luz
Pode, porque a luz ela é o que? Ela é transversal. Lembra a definição de longitudinal para transversal. O som já vibra num plano, numa direção, não há o que polarizar. O som é longitudinal, a luz é transversal e aí a gente pode polarizar. Fica de olho nisso. Se vê lá, o som foi polarizado. Mentira, não tem isso não. O som não pode ser polarizado, ele é longitudinal. A luz pode, porque ela é uma onda transversal. Bom, e para fechar, uma última aplicação aqui é o filme em 3D. Olha que legal. Você vai ao cinema e você coloca aqueles óculos, né? Aqueles óculos 3D bonito. Eu fico legal, né? Porque eu já uso um óculos, sou míope pra caramba, e coloco um outro óculos desse, ficam 2 óculos, fico só pagando mico, mas tá valendo para ver o filme, né? E aí, quando você coloca, é bacana que a imagem, ela parece que ela salta da tela, aquele famoso filme 3D. O que acontece é o seguinte, cara, para criar essa ilusão, são projetadas na tela do cinema dois filmes, na verdade. Você pode reparar que se você tiver sem o óculos, a imagem está toda borrada, está fora de foco. Fica até difícil de enxergar. E aí, quando você coloca o óculos, como num passe de mágica, o óculos faz uma mágica ali, e aí você enxerga a cena legal com aquele efeito de 3D. Isso acontece porque você vê 2 imagens, uma pelo teu olho direito e a outra pelo teu olho esquerdo. Mas como é que eu consigo selecionar quem vai ver quem, Fabrício? É porque na tela do cinema são projetadas 2 cenas, 2 filmes, um com polarização vertical e o outro com horizontal. Então, um filme só vai passar por uma lente. A lente que tiver polarização vertical vai deixar aquela cena entrar. E a lente que tiver polarização horizontal só vai deixar a cena com polarização horizontal passar. Se a vertical tentar passar, vai ser barrada, vai ser bloqueada. Assim, cada olho teu enxerga um filme diferente, e aí é o que dá a ilusão do 3D. Que show, né, cara? Muito bacana. A física está em tudo, ele é apaixonante. E vamos lá, interferência. Interferência acontece quando 2 ondas se encontram, podendo se somar ou se anularem, né? Elas podem se reforçar ou tentar se anular. Aqui eu tenho a imagem de ondas na superfície da água se encontrando, gerando um padrão de interferência. E aí, vamos lembrar, eu posso ter interferência construtiva, se for crista com crista, elas se somam, ou vale com vale também, elas se reforçam, se somam. Mas eu posso ter uma interferência destrutiva, né, galera? Quando a crista de uma encontra com o vale da outra. E aí uma onda acaba anulando a outra, total ou parcialmente. Tudo bem? Então são 2 tipos de interferência que nós temos aí. Aqui nós temos um exemplo também de ondas se encontrando. Olha lá, construtiva, né? E depois, olha que legal, cada onda segue seu caminho. Aqui nós temos o exemplo de ondas estacionárias. Eu vou gravar uma aula só sobre onda estacionária para vocês. Onda estacionária é o resultado da superposição de 2 ondas, tudo bem? E que gera um padrão de interferência construtiva e destrutiva. Você tem regiões de nós, onde a interferência é destrutiva, a crista de uma encontrou o vale da outra, e tem regiões de ventre, onde você tem interferência construtiva, tá vendo? Olha, crista com crista e vale com vale, tudo bem? Chamada de ondas estacionárias, nó destrutiva e ventre interferência construtiva. Cara, muito bacana aqui, olha que legal. Vocês sabiam que 2 ondas sonoras, na verdade até uma pergunta, né? 2 ondas sonoras podem gerar silêncio? Que loucura, pode, né, pessoal? A famosa tecnologia do silêncio. Já tem no mercado, inclusive, um headphone que tem um microfone externo que capta o ruído do ambiente, analisa esse ruído e cria uma onda sonora igual, mas em oposição de fase. Quando essas ondas, né, em oposição de fase encontram a onda que ele quer anular, uma acaba realmente anulando a outra. Isso é possível? Claro, graças ao fenômeno da interferência destrutiva. Lembra que o som é uma onda de pressão. O som tem regiões de alta e baixa pressão. É um gradiente, é uma variação de pressão que se propaga no ar. Então, por exemplo, vamos lembrar aqui, ó. Aqui eu tenho a imagem da superposição de 2 ondas transversais. Crista com crista, soma. Vale com vale, soma. Aqui, a superposição de 2 ondas longitudinais de mesma fase e mesma frequência. Então, por exemplo, alta pressão com alta pressão gera uma região de alta pressão, né? Maior ainda. Baixa pressão com baixa pressão vai gerar uma região de baixa pressão. Isso reforça o som. Essa diferença de pressão que faz o teu tímpano vibrar, pô, com som. É isso que faz ele vibrar. Tem que existir, para ter som,
tem que ter uma diferença de pressão. Aqui nós temos um exemplo de ondas transversais em oposição de fase. Olha, crista com vale, aí uma onda anula com a outra. E ondas longitudinais também em oposição de fase, alta com baixa. Baixa pressão com alta. Imagina essas ondas se encontrando. O que vai acontecer? Eu vou eliminar a variação de pressão. Porque onde a pressão de uma é alta, a outra é baixa, anula. E aí o som some. Então, som com som pode resultar em silêncio. Fica de olho nisso. E aí nós temos um caso curioso que acontece quando eu tenho duas ondas de frequências próximas, né? Frequências ligeiramente diferentes. Essas ondas se encontram e eu vou ter em certos momentos locais onde eu vou ter um reforço, uma interferência construtiva bem intensa, e locais onde eu vou ter uma anulação. Então eu vou ter momentos onde a crista de uma onda vai encontrar com o vale da outra, ou melhor, a região de alta pressão encontra com a região de baixa pressão, e o som naquele momento some. Então vai ter ausência do som. Esse fenômeno ele é chamado de batimento sonoro. Está aqui o texto, para você não esquecer. Quando duas ondas sonoras com frequências diferentes, mas muito próximas, chegam aos nossos ouvidos simultaneamente, percebemos uma variação na intensidade do som resultante, e ela que vai aumenta e diminui alternadamente, produzindo um fenômeno chamado batimento. Nós temos aqui um rápido para te mostrar. Observa bem, aqui a simulação do batimento. Tá vendo? Tá vendo a oscilação? Ora forte, ora fraco. Então, quando ela bem aqui, quando elas se encontram construtivamente, elas se somam. Mas logo depois elas se encontram destrutivamente, crista com vale, ou alta com baixa pressão, e aí tu tem uma anulação. Então esse fenômeno, se aparecer na sua prova do Enem, já sabe, o fenômeno do batimento acontece devido à interferência do som, interferência sonora, pessoal. Muito legal essa animação aqui para a gente não esquecer, valeu? Bom, e aí eu pergunto para ti, luz com luz pode dar escuridão? Luz com luz pode resultar em escuridão? Você vai dizer, não, pode. Luz com luz pode resultar em escuridão. Aqui nós temos a famosa experiência de Young, Thomas Young. Thomas Young foi o seguinte, a história foi o seguinte, havia uma grande discussão na época, né? E se a luz, o que a luz era, se a luz era onda, se a luz era partícula. E o Thomas Young fez a famosa experiência dele. Passou a luz por uma fenda. Você sabia que isso aqui também já caiu em prova do Enem? Já, cara. Acho que foi no Enem PPL, ou foi no Enem Libras, já veio essa questão. Então, a luz ela passa por uma fenda bem estreita, sofrendo difração. Depois, encontra outras duas fendas, difrata também. E aí, a onda que sai de uma fenda encontra com a onda que sai da outra. Nesse encontro, cara, dependendo da posição, eu posso ter reforço ou anulação. Por exemplo, aqui aparece uma franja clara, uma franja, uma luz clara. Se aparece uma franja clara, isso indica que ocorreu uma interferência construtiva. Mas logo aqui na sequência já é um outro caminho para a luz percorrer. Já ao invés de chegar uma crista, pode chegar um vale, né? E aí já ocorre uma interferência o quê? Destrutiva. Então eu tenho pontos onde eu tenho interferência construtiva e interferência destrutiva. Com esse experimento, o Young mostrou que a luz aqui tinha um comportamento ondulatório. Primeiro porque ela sofria difração, contornava um obstáculo, partícula não difrata. Segundo, que a luz sofria interferência. Então, são dois fenômenos tipicamente ondulatórios, que naquele momento foram fundamentais para, então, analisar a luz como uma onda. Beleza, pessoal? Famosa experiência de Thomas Young das franjas, né? Mostrando aí as franjas, mostrando a interferência luminosa. Outro legal, uma coisa bem legal também, eu acho que vocês nunca viram essa experiência na prática, mas com certeza já viram a questão de uma bolha de sabão. O colorido que se observa em bolhas de sabão também deve ser interferência da luz. Olha que imagem bonita, né? Interferência luminosa. Olha só. E aí, por que acontece isso, né, pessoal? E aí, toma cuidado, porque tem muita gente que pensa erroneamente
que esse colorido da bolha de sabão tem o mesmo fenômeno do arco-íris. Não é, cara, pelo amor de Deus, não é. No arco-íris, o fenômeno, cara, é a dispersão da luz. Dispersão é a separação da luz branca. Aquele fenômeno que acontece também num prisma. Lembra lá da capa do Pink Floyd, que a luz ela entra e pá, é separada. Aquilo é dispersão, que é uma consequência da mudança na velocidade, da refração da luz. Tudo bem? Dentro da gota d'água ou dentro do prisma. Aqui não é dispersão, meu amigo. Aqui o fenômeno é interferência luminosa. A luz, quando ela incide na superfície da bolha de sabão, parte reflete em cima, parte reflete mais internamente, na parte interna da película, e essas ondas, elas se encontram, se superpõem, e nesse encontro acaba gerando esse resultado tão belo, esse colorido. Algumas ondas se somam, outras se anulam. Lembra que a luz branca é uma mistura de cores, né, de comprimentos de onda. E aí isso gera esse colorido, fenômeno resultante da interferência luminosa. Algo semelhante também acontece aqui quando você vê colorido de uma mancha de óleo no asfalto, né? Você vai perto do posto de gasolina, tem óleo. Não sei se vocês repararam esse colorido interessante. Mesma coisa, a luz ao incidir naquela película entre o ar, o óleo e o asfalto, parte da luz reflete na primeira interface aqui, a óleo, e a outra parcela vai refletir embaixo entre o óleo e o asfalto. Ao voltarem, quando elas retornam, elas se encontram, e nesse encontro, interferência vai acontecer e resultando nesse colorido. Beleza, galera? Pô, pessoal, espero que tenha ajudado bastante. São os fenômenos ondulatórios, foi rapidinho, tudo bem? Dá um like aí no nosso canal, avisa a galera, vamos começar a postar revisão aí, uma revisão bem legal para vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima, galera. Beijão, beijo no coração, sucesso!